para você que está aí nos assistindo, eu sou a Samantha Linhares e começa agora mais um Diário de Produção. Hoje a gente recebe o Matheus e a Luana, tudo bem, pessoal? Tudo bom? Tudo bem. Eles vão falar sobre o trabalho de conclusão de curso deles, eles acabaram de se formar em rádio e TV e o trabalho deles foi uma minissérie chamada Sintomas, certo? Certo. Exatamente. Bom, eu queria saber o que deu start nisso tudo, como vocês decidiram fazer uma minissérie de suspense. Então, a gente começou, na verdade, com uma minissérie de comédia, uma série, né, de comédia, Era uma série de comédia. sobre estudantes que iam fazer um TCC e não sabiam o tema. Era exatamente essa a história. Eu acho que era exatamente essa nossa história. E aí, tipo, a gente viu que fazer humor era muito difícil, não era a nossa praia, a gente não sabia fazer uma piada que funcionasse na televisão. E aí, numa viagem pra Paranapiacaba, eu olhei e falei, meu, isso aqui é um cenário perfeito para um suspense. E eu falei com a Luana. Ela falou, Matheus, eu queria fazer suspense. Aí a gente falou, por que a gente não muda o TCC? Tipo, já que a gente quer um gênero que a gente se dá bem. E a gente já tinha entregue o pré-projeto, na verdade já era pra uma Sim. comédia, né? Mas aí depois a gente decidiu... Até o Fernando, né, quis matar a gente, eu acho, um pouquinho, porque a gente mudou tudo, tipo, de uma hora pra outra. E a gente chegou no suspense, que era uma coisa que a gente tinha afinidade já. E deu certo. Bom, e eu vi que vocês tiveram todo um trabalho com uma psicóloga que acompanhou todo o trabalho de vocês. Como que foi esse processo junto com essa profissional? Por que vocês decidiram colocar ela para fazer parte disso? Então a gente acho que sempre se interessou muito por essa parte de doenças mentais. Acho que mais pro lado da depressão. A gente sempre discutiu muito sobre isso, sobre o quanto, tipo, a depressão não é levada a sério e essas coisas todas. E aí, como a gente conhece algumas produções que envolvem essas doenças, só para meio de entretenimento mesmo, como uma chave da produção, a gente pensou nisso. Por que não fazer alguma coisa que a gente consiga levar essa doença mais a fundo, tipo, como ela é lidada, como ela é tratada, por que pode acontecer e tudo mais. E aí, quando a gente decidiu tratar da psicose, a gente falou, a gente não pode tratar disso pela gente, não adianta a gente ler uns livros e achar que a gente vai... Então, a minha madrasta, ela é psicóloga, e eu falei assim, eu posso perguntar pra Michelle o que a gente pode fazer, o que ela pode ajudar a gente. Ela super topou. E a gente vê muito nas produções, né, personagens muito caricatos, tipo, ele é louco só e sai matando todo mundo. A gente falou, não, vamos passar uma coisa que tem mais a ver com a realidade, vamos conscientizar quem estiver assistindo. Foi aí que ela entrou, acho que pra ajudar mais. E, inclusive, quando a gente decidiu escrever o argumento da minissérie, a gente estava bem perdido. A gente escreveu um esboço e a gente falou assim, vamos lá. A gente chegou, foi lá na casa dela e conversar com ela e falar, tá certo? Ela apontou vários erros, em questões assim, básicas, por exemplo, a idade. Nosso personagem tinha 32 anos, mas na verdade a psicose ela só se manifesta até os 30. Então a gente já teve que baixar a idade dele. E assim, coisas muito bobas. A relação do personagem com os pais teve que mudar também. Porque tem toda uma história anterior e tudo mais. E por que vocês decidiram abordar esse tema? Incluir... É que o tema da série de vocês é baseado numa história real. Por que vocês decidiram abordar isso? Como que vocês chegaram Então, nessa o insight história? do Daniel Paul foi até a Michelle mesmo que trouxe pra gente. Que a gente conversava com ela o que a gente queria, ela falou assim, tem um caso real que acho que vai ajudar muito vocês. Aí ela apresentou o livro do Freud pra gente. Que o Freud que estudou o livro do Daniel Paul. E a gente leu o livro e começou a basear em cima dessa história. Então o Daniel Paul, ele era um jurista e ele teve a psicose. Ele teve 3 surtos, né? 3 surtos. Os 2 primeiros surtos ele conseguiu se estabilizar com a ajuda de psicanálise e tudo mais. E na terceira ele já não conseguiu mais se estabilizar e aí ele ficou um cara psicótico. Nesses 2 períodos que ele estabilizou foi quando ele escreveu Memórias do Doente de Nervos, que é o livro dele. E aí ele relata todo o surto dele, como que ele se sentia, o que ele via, que ele tinha alucinações. Ele achava que ele era enviado de Deus, então ele explicava isso também. E o Freud não viveu na mesma época que ele.
Então, o Freud, na verdade, analisou, em vez de analisar uma pessoa em consultório e tudo mais, ele analisou o livro do Freud. Isso aqui a Michelle até deixava bem claro pra gente, que ele analisou exatamente como se ele estivesse analisando um paciente presencialmente. Ele analisou todas as palavras e aí chegou à conclusão de que o Daniel Poe era um psicótico. Bom, então vamos assistir o piloto da minissérie Sintomas e a gente já volta com mais perguntas. Daniel, você é uma piada. Você nem parece meu filho. Você é um advogadozinho de porta de cadeia. Eu tenho vergonha de você. Você é um lixo. Você é um lixo. Você quer saber? Você nem parece meu filho, Daniel. Você é um lixo. Eu tenho vergonha. Você me envergonha, Daniel. Bom dia. Bom dia. Tive um pesadelo horrível. Sério? Fala, Zezão, bom dia. Tô chegando já, viu? Bom dia pra quem, pô? Eu tô te ligando pelo seguinte, o rato do Márcio tá me roubando nessa porra. Pera, o Márcio do financeiro? Cadê ele? Tem um puta de um rombo nas contas da Transtop e eu não tenho como pagar a peãozada. E os porra dos sindicatos já estão no meu pé. Não, tá bom, Zezão, eu já tô chegando aí. Não deixa ele sair, deixa que eu falo com ele. Já tô chegando. Pô, o filho da puta já sumiu, ele, a esposa, foi todo mundo embora. Limparam tudo e ó, voa pra cá, Daniel. Tá, beleza. José, eu vou foder a tua empresa. Ou você paga o que você tá devendo, ou eu tiro tudo que você tem. tem. Sindicato de merda, seu bando de filha da puta.
Vem falar isso na minha cara se você é homem, porra. E se eu sair daqui, não vai ser pra cobrar mixaria, não. Vai ser pra acabar com você, Zezão. Você vai acabar comigo? Então vem. Vem e acaba agora, seu porra. Da puta. Ô, Cíntia, chama o Paulo aqui agora. Zé, consegui rastrear os últimos passos do Márcio. Parece que ele não é tão esperto assim quanto a gente pensava. E essa conta aqui, o que é isso? Ah, esse aqui é o cartão de crédito da esposa dele. Eles estão no Paraná, perto da fronteira com a Argentina. Porra, esse filho da puta vai pra fora do país, é isso? Tá parecendo, né? Mas ó, fica tranquilo, eu assinei meus contatos da polícia. A hora que esse filho da puta colocar o pé na rua, ó, já era. Daniel, é o seguinte. Quando você descobrir o lugar exato onde esse filho da puta tá, você vai falar pra mim, porque eu vou resolver do meu jeito. Mas é. Chamou, patrão. Pode ir. E resolve essa porra pra ontem. Seguinte, Paulo. Fecha a porta. Aqueles filhos da puta do sindicato estão me enchendo o saco por causa dessa merda que o Márcio fez. Eu não tenho dinheiro pra pagar. É tudo culpa do Márcio, aquele filho da puta. Então você vai até lá e você vai falar pra aqueles caras quem é José Camargo Vilela. Oi, amiga. Eu dormi aqui no Dani. Foi a melhor coisa que eu fiz. Depois eu te conto. Mas daqui a pouco eu vou embora, porque eu tenho um artigo pra terminar e se eu ficar aqui eu não vou conseguir acabar. Tá? Um beijo. Não é possível. Não faz compra. Não tem nada nessa casa. Oi, amiga. Eu sabia que esse seu sumiço tinha nome e endereço. Vocês deviam morar juntos logo, amiga. Você não sai daí. Quem sabe se não apaga o seu fogo. Amiga, o Dani é ótimo, mas a gente tem que ir com calma, né? Um passo de cada vez. Mas ó, não foi só você que teve uma noite maravilhosa não, tá? Eu conheci um boy ótimo e inclusive tô saindo da casa dele agora. O que você acha da gente almoçar junto pra eu te contar tudo? Vamos naquele japa perto de casa? O que você acha? Fechado, então. Te encontro lá em 1 hora, pode ser? Pode ser. Só vou me trocar e eu te encontro lá. Um beijo. É o seguinte, parceiro. Você já tá enchendo o saco nessa porra. Por um acaso você esqueceu quem é que manda aqui? Palhaço, filha de uma puta. Vamos fazer o seguinte. Você não fala mais com o Zezão. Se você aparecer aqui mais uma vez, eu mato você. Você não fala com ele. Você não manda mensagem. Você não aparece aqui. Entendeu, porra? Ai, que delícia estar aqui com você. Já tava com saudade. Tava com saudade também, tia. E aí, como é que tá a vida, querido? Tá foda, né? Por quê? A tia sabe, né? Eu gosto do que eu faço, gosto do meu trabalho, gosto do Zezão, da Transtop. Mas eu quero mais que isso, né? Eu quero ficar conhecido como advogado de presidente Luiz Inácio o resto da minha vida, sabe? Aí vem o meu pai, fica enchendo meu saco o tempo inteiro, fica no meu pé, que eu tenho que ser tão bom que nem ele. Eu quero ser bom, é lógico que eu quero ser bom, mas não que nem ele, né? Nelzinho, você não conhece teu pai? Olha, ele é assim, desde moleque. Não vai mudar esse jeito dele. Deixa pra lá, esquece. Esquece, sabe?
Vive a tua vida, vive o teu sonho. Eu quero viver meu sonho. Quero levar a Helena comigo. Mas nessa cidade aqui, como que eu vou ficar? Como que eu vou seguir meu sonho assim? Esse trabalho que me consome o tempo inteiro? Não dá. É um rolo aqui, um rolo ali, o tempo inteiro. Ó, você ficar aqui reclamando pra tia, você pode desabafar comigo o que você quiser. Mas não vai adiantar muita coisa, né? Quem tem que fazer a diferença é você. Levanta a bundinha da cadeira, vai atrás. Fazer o quê, tia? Vou pra São Paulo ficar com meu pai? Não dá, né? Não precisa morar em São Paulo, mas se eu fosse você, sabe o que eu fazia? Eu ia lá. Eu ia lá, desentalava tudo que tava atrás dele. Enfrentava ele. Ah, eu faria isso. Mas, tranquilo. Bom, dando de pau pra cacete, alguém trouxe a tia aqui pra tomar café porque falou que tinha uma novidade. E aí, quer saber? Eu vou pedir ela de casamento hoje à noite. Queria que você fosse a primeira a saber. Parou de enrolar a menina? Parei, finalmente. Tá na hora, né? Ah, na hora já. E aí, conta, como é que vai ser? Onde você vai levar? O que você vai falar? Não atende. Deixa. Não, tia, eu preciso atender rapidinho. Oi. Sou eu? Quê? Acharam o Márcio morto? Aonde? Que é isso? Quem é Márcio? Não, tá bom. Não fala, eu falo com ele. Não fala com ele. Não, eu falo com ele, eu tô indo lá. Eu tô indo lá, já tô saindo. Eu tô indo pra lá, tá bom. Tchau. Miguelzinho, quem que é Márcio? Como não é nada? Não é nada, tia. Como não é nada, as pessoas te ligam, É falam coisa que do tem uma trabalho. pessoa morta. É coisa do trabalho, eu falo que meu trabalho me consome. Mas tipo, te consome com gente morta, pelo amor de Deus, Tia, Miguelzinho. eu não consigo 50 reais pra pagar um café, menino, você tá louco? Fica com o dinheiro, depois a gente conversa. Desculpa Miguelzinho, mesmo. senta aí. Desculpa mesmo, tia, depois a gente termina a conversa. Tá? Tchau, obrigado. Tchau. Resolver seu problema com o sindicato, chefe. O filho da puta do Márcio, mas a conta vai chegar. Vocês estão falando do Márcio, né? O que vocês têm a ver com essa porra? Daniel, peraí. Ó, pode ir. É sério, Dezão, o que você tem a ver com essa porra? Daniel, eu acabei de ficar sabendo disso aí, porra. Você acha que eu ia sujar minha mão com aquele cara? Porra. Foi uma fatalidade. Essa coisa acontece. Alex, você falou que ia resolver do seu jeito, caralho. Caralho, eu tô falando pra você que essas coisas acontecem. Porra, confia em mim, Daniel. Você não vai fazer isso, né? Porra, além do meu chefe ser meu amigo, você não vai fazer isso, você promete, né? Lógico que não. Confia. Fala, pai. Ô, Daniel, sua tia me falou que você vai casar. Qual é seu problema? Eu tô ótimo também, pai. E você? Olha, pai, eu tô um pouco ocupado agora, a gente fala depois, pode ser? Não, não pode. Quem você pensa que é? Você é um advogadozinho de presidente Luiz Inácio, Daniel, que defende uma empresa de merda. Porra, você mal se sustenta. Como vai sustentar uma família? Você parece que não pensa, parece que não é meu filho, Daniel. Talvez eu não seja mesmo seu filho. E daí? Você que me deu uma porra no incentivo, nunca ligou pra nada que eu faço, nunca ligou pra nenhuma conquista que eu tenho. Ei! Você fala pra ser o seu espelho, mas você esquece que eu tenho a minha própria vida. Uma vida de merda numa cidade de merda e você é um casamento de merda. Ah, melhor que o seu vai ser, com certeza. Você respeita a memória da sua mãe, Daniel. Ah, respeitar? Você tá falando em respeitar a minha mãe. Você que tinha respeitado minha mãe quando ela tava viva. Você ouviu? Sempre cagou pra gente, não deu a mínima pra gente. Só pensava no seu trabalho, na sua carreira de merda. Você esquecia que tem uma vida fora do escritório. Sabia que tem uma vida fora da porra do escritório? Se olha na porra do espelho, você vai saber por que ninguém te respeita. Você é um advogado de mafioso, Daniel Paulo. Você me envergonha. Advogado de mafioso? Olha, pai, se eu te envergonho tanto assim, por que você não me esquece? E aproveita e vai tomar no meio do seu cu!
merda aqui na empresa. Não sei se eu consigo confiar no que o Zé me fala. Ah, cada hora é um problema novo. Parece que minha cabeça vai explodir, sério. Você não quer sair pra jantar comigo? Acho que tô precisando um pouco dar uma relaxada. O que você acha? Falando com você agora as coisas estão bem melhores. Viu? Por que você não passa aqui na empresa depois, daqui 1 hora mais ou menos? A gente vai naquele restaurante que a gente gosta, pode ser? Pode sim. Até daqui a pouco, então. Te amo. Putz, eu tinha combinado de jantar com a Val. Tem que ligar pra ela. Alô? Val? Tudo bem? Oi, Helena, tudo sim, por quê? Também. Você vai querer me matar, amiga. Mas é que o Dani me ligou e ele disse que teve um dia mega difícil no trabalho e ele me chamou pra jantar. Falou que tem uma surpresa, não sei, algo assim. Imagina, amiga, eu não vou te matar, relaxa. Marcamos nosso vinho pra outra noite. Afinal, não é sempre que recebemos um pedido de casamento, né? Quê? Você tá louca? Casamento? Ele não vai me pedir em casamento, a gente não combinou nada disso. Helena, por favor, você acha que um jantar com uma surpresa é o quê? Pra falar que ele vai terminar contigo aqui não é, né? Ai, amiga, não, sério, você tá viajando, não tem nada a ver. O Dani não vai me pedir em casamento. Mas, de qualquer forma, a gente combina nosso vinho pra outra noite, tudo bem? Pode sim, fico te esperando. Beijos. Beijo, obrigada, viu? Imagina. Tchau, Helena. Não, por quê? Não dá pra mim porque tá todo mundo aqui. Vocês esperam umas 8 horas mais ou menos, aí vocês vêm. E traz o corno do vereador que ele tem que participar. Você é louco? O Daniel sabe disso? Pô, ele entrega todo mundo. O viado é tudo certinho. Tá. Não, tá certo. Então eu espero vocês aqui. Até. Amor? Nossa! Parece que faz mais de 3 anos que a gente não se vê. Tá tudo bem? Tá. É que um segundo longe de você já é muito pra mim. Que relação. Você aprontou alguma coisa, né? Ou você tem alguma coisa pra me contar? Vamos? A gente tá meio atrasado já, tô criando raiz aqui. Vem. Gente esquisita, né? Trabalhando até essa hora. O vereador ali, você viu? Estranho. Esse problema dos rolos do Zé, depois sobra tudo pra mim. É, mas não é hora de pensar nisso, né? Hoje é um dia especial. Tá, mas Ai, Dani, calma, eu esqueci minha bolsa. Será que eu deixei na sua sala? eu pego lá, eu acho. Não precisa. Você entra lá e não sai mais, só fez seu trabalho. Vai indo pro carro, espera lá. Tá bom? Não demora. Zezão, você não está entendendo. Eu preciso do seu advogado para liberar os caminhões. Preciso trazer 3 toneladas da Bolívia pro Porto de Santos, caralho. Porra, eu já te falei que o filho da puta do Daniel não participa disso. Ele tem que liberar sem saber de nada. Eu vou dar meu jeito, calma. Porra, Zezão. Ou caga ou sai da moita.
Precisamos dessa merda na Europa semana que vem. Eu vou dar um jeito nisso, porra. Amanhã, sem falta. Onde é que os caminhões estão? Na fronteira. Quem tá aí, porra? O que você tá fazendo aqui, Helena? Porra, meu. Vou falar um negócio pra você. Você não ouviu nada. E se você falar qualquer coisa, eu acabo com o Daniel. Eu bato aquele filho da puta. Helena? Pegou sua bolsa? Ó, Daniel, você não avisa que a Helena tá aqui, pô? A gente só tava conversando aqui, falando quanto tempo a gente não se vê, né? É, muito tempo. Vamos, velho. Bom, então a gente está aqui com a Luana e com o Matheus, do TCC, da minissérie Sintomas. E eu queria saber por que vocês escolheram fazer uma minissérie e não um curta-metragem ou algo do tipo. Bom, a gente sempre quis fazer série. Né? Desde o começo, a gente foi um acordo dos três, vamos fazer uma série. Acho que até por conta um grupo de 3 pessoas, fazer um curta, um longa era inviável. Vamos fazer uma série também, fosse fácil. E aí, por questão até de ser 3 pessoas, a dificuldade, a gente não ia ter como fazer 20 episódios, por exemplo, foi diminuindo até chegar na minissérie. E como foi a produção de vocês? Como vocês chegaram nos atores, nas locações? Como foi conseguir todo esse material? O casting foi complicado. Foi, então, na verdade, eu participo de alguns grupos no Facebook, tipo, seleção de atores, essas coisas. E aí eu falei, a gente vai ter que dar um jeito, ou a gente chama quem a gente conhece, ou a gente vai ter que ir atrás de alguém. Eu não consegui imaginar ninguém, eles também não, então eu falei, então vamos fazer uma chamada, ver quem que topa participar. A gente fez uma primeira chamada nesses grupos, até bastante gente mandou material, tanta gente mandou material, que a gente decidiu fazer tipo uma peneira e ver materiais, ver quais eram viáveis a gente chamar para ver presencialmente. A gente chamou alguns, acho que chegou aqui no primeiro dia de teste, vieram 3 pessoas, 3 ou 4. De 10 pessoas, eram 4. Acho que não chegou... E aí, nenhuma delas, na verdade, a gente gostou muito, assim. A gente chegou a um personagem vilão no primeiro dia, que era o Zezão, e uma Helena. Aí continuamos para procurar o Daniel, a gente precisava do Daniel. No segundo teste a gente também não encontrou ninguém, e aí eu falei, vamos mudar a tática, vamos diretamente a alguém que a gente, sei lá, vamos procurar. Aí eu achei um menino na internet, perguntei se ele topava fazer um teste com a gente, gostei muito do material dele, eu olhei e falei, Matheus, ó. E aí ele veio participar, quando ele veio fazer o teste, a gente olhou pra ele e falou, é ele, porque a gente decidiu porque ele tinha uma cara madura, ele não é tão, ele tem acho que não tem nem 25 anos, tem 23 ou 24, mas ele tem uma cara madura, dava pra passar por uma pessoa mais velha. E, enfim, a gente já tinha os outros 2. De último momento, acho que na última semana... Faltando uma semana para a primeira gravação. Uma semana para a primeira gravação, a menina não respondeu mais a gente, não deu mais sinal de vida pra gente. E o Zezão, que era o vilão, ele não pôde... A mãe dele estava doente no sul, ele teve que viajar para lá. A gente ficou sem os 2 atores. Aí eu pedi socorro, a gente pediu socorro. Uma correria para... Eu pedi para o próprio Rafael, que é o ator que interpretou o Daniel, falei, se tem alguém que você até inclusive tenha uma intimidade, porque até melhor na hora de gravar, que você possa indicar e que tope fazer parte do projeto. Ele falou, tenho. Mandou umas 3 sugestões. A gente escolheu pela Cristina, que é a Helena da nossa minissérie. Topou, foi super bacana, o dia foi super, até acho que mais produtivo do que se fosse, acho que uma outra atriz que ele não conhecesse. E o Zezão, a gente pediu ajuda para o nosso orientador, que ele conhecia também um cara muito competente, muito legal, que é o Rafael Procópio.
E ele topou fazer o Zezão com a gente, tipo, de última hora, assim, 2 dias antes. E casou, foi perfeito. Procópio pro Zezão. Ele se deu muito bem no personagem. Né? Acho que foi até melhor do que se Porque fosse... o primeiro ator que a gente tinha escolhido. Então, basicamente, nenhum dos nossos atores de agora foram escolhidos de primeira mão, assim. E as locações? Eu vi que tem muita parte aqui na Fapcom, mas tem algumas que não são. Como que vocês incluíram esses lugares na minissérie de vocês? Então, a gente deu muita sorte. A gente deu muita sorte com muita coisa. A gente estava procurando desde o começo apartamentos mobiliados, tipo no Airbnb, aplicativos desse tipo. Só que a gente sabia que ia gastar uma grana. Só que daí, de última hora, uma amiga minha que morava em Salvador, veio morar em São Paulo. E aí ela estava com um apartamento alugado, e só morava ela mora sozinha, um apartamento grande. Eu falei assim, Camila, o que você acha da gente gravar aqui? Ela falou, de boa. Aí a gente foi, até inclusive foi um final de semana que ela viajou, ela foi pra casa dela. E aí a gente ficou com o apartamento dela pra gravar o final de semana inteiro, deu super certo. Aí aqui na Fapcom super tranquilo, a gente pediu autorização e tudo mais, mas também super tranquilo, a gente estava procurando um lugar que se caracterizasse uma empresa. Aí a gente achou ideal ali as salinhas de orientação. Não era a nossa primeira opção, né? Só que a gente não conseguiu a tempo o espaço que a gente precisava. A gente até conseguiu em Osasco uma sala, só que era uma sala só. A gente precisava de 3 salas e um corredor. Então a Fapcom foi a segunda opção. E quais foram as maiores dificuldades de vocês durante todo o processo? O atraso. Cara, é difícil. Foi muita coisa. Acho que foi tudo muito difícil. Tipo, se bem que é difícil falar, porque eu achei que seria muito mais difícil. Eu achei, não sei se mas eu achei que seria muito mais difícil, com a TCC, gravação. Mas ainda, tipo assim, deu tudo certo na medida do possível. O nosso grupo se dá muito bem, a gente trabalha muito bem junto. Mas o fato de ser nós 3 para fazer tudo e foi essa muito foi a parte puxado, difícil. eu acho. Quando a gente gravou na Fapcom, a gente passou um final de semana inteiro aqui e era correria. Primeiros 2, depois primeiro andar, corre com equipamento, vai pedir liberação. Mas, acho que foi mais justamente isso de ser puxado, acho que o pouco tempo que a gente teve também. A gente foi gravar no meio do semestre, né? E a gente tinha muito pouco tempo para conseguir. E aí acho que as partes difíceis foram acontecendo conforme foram acontecendo as coisas. A desistência de ator e tudo mais. De resto, a gente se virou bem. Foi puxado. Acompanhamento com o psicólogo. Acompanhamento com o psicólogo, a gente precisou também. A gente precisou. E como foi a relação de vocês com o orientador? Deu tudo certo? Nossa, não tem... É pra falar? A gente começou com um orientador que não foi a nossa escolha. Tivemos uns problemas com ele e aí a gente tocou o projeto sozinho. Durante um semestre. Durante o semestre a gente tocou o projeto sozinho. Só que a gente sempre teve uma amizade muito grande com o Lucas Cangeli, que pegou no final já. E a gente ficou brigando com o Fernando, a gente quer o Lucas orientando o nosso trabalho. Chegou no 8º semestre, ele conseguiu essa troca e foi perfeito. Foi ideal. Bom, e vocês, o que esse trabalho agregou na vida de vocês, na profissão, profissionalmente? O que foi pessoalmente, assim, para cada um? Tem o Anderson também, né? Não posso esquecer de falar, ele está com vocês. Tem mais um integrante do nosso grupo, o Anderson. Pra mim, os meninos acho que eles trabalhavam mais com isso do que eu. Pra mim foi, nossa, muita experiência, porque eu nunca tinha trabalhado com uma produção tão grande. Até hoje, eu acho que até se eu tivesse trabalhado com uma produção dessas antes, hoje a gente teria feito até melhor, porque a gente já teria mais experiência e tudo mais. Mas foi muito, eu acho que experiência é a palavra, muita experiência, muito boa, uma experiência muito boa. Bom, eu fiquei sabendo que vocês quase não conseguiram entregar o trabalho. O que aconteceu? Então... Culpa do computador do Matheus. Foi, exatamente. A gente tinha já todo o projeto em Full HD, super lindo, assisti lá na Premiere. Só que vazou uma placa da Fapcom em uma das salas, que a gente gravou aqui em cima. A gente teve que passar pro After para apagar essa placa no computador. Aí a gente foi exportar. O meu computador pediu 36 horas para exportar o episódio piloto. E isso faltando um dia para dia para entregar o TCC na Fapcom. E aí a gente tentava, não conseguia, baixava a qualidade da série, tentou quase para um SD, não exportava, o computador não aguentava, ele apagava. A gente tinha correndo aqui com um HD do orientador, exportar no laboratório da faculdade.
faltando tipo, minutos pra fechar a secretaria, saiu, né? A gente conseguiu. Foi, entregar. nossa, mas foi assim muito A gente pouco. perdeu um dia inteiro pra exportar um episódio, foi bem difícil. E a relação de vocês foi tranquila durante todo o processo? Foi, a gente sempre se deu muito bem. A gente tem... Teve estresse, mas a gente Mas acho sempre que soube lidar com isso. Sim. E o Acho que isso resultado foi o que era o que vocês queriam mesmo? Tava Sim. tudo dentro do que vocês pensavam que ia ser? Sim, dentro de tudo que a gente tinha, acho que foi até melhor do que a gente Eu sou imaginava. virginiano, né? Eu sempre acho que pode melhorar. Não, então, eu também acho, isso sem dúvida. Acho que foi o que eu falei até, se a gente tivesse mais experiência, acho que a gente podia... Hoje, se eu fosse fazer tudo de novo, eu faria muitas coisas totalmente diferentes. Mas acho que pro âmbito que a gente estava, para as coisas que a gente tinha em mãos, até em questão de... A gente tinha a gente gravou com uma câmera, tudo, né? E acho que ficou até melhor do que a gente esperava, em relação a tudo que a gente tinha, levando em consideração que a gente tinha pouca estrutura, né? Acho que a gente nunca imaginou, né? Quando a gente assiste assim o final, que ia ficar tão bom. E a banca também foi tranquilo? Nem um pouco. Ah, foi sim, Matheus. Foi... Não, eu tava com o coração aqui. Não, você tava muito nervosa. Nossa, nunca me senti tão nervosa, eu acho. Mas foi um 10. Foi. E foi uma banca super especial também, porque foram 3 professores especiais pra gente, assim. Contribuíram muito, né? Acho que o Elinaldo era uma das nossas opções de orientadora, a gente pediu, mas não aconteceu, então, e ele deu aula pra gente era da manhã, então ele deu aula pra gente de manhã, desde o começo. O Fernando, quando a gente chegou aqui, acolheu a gente super bem, e o Lucas, que é um lindo, né? Exatamente. Acho que foi gostoso ver a sala lotada também, o pessoal aplaudindo na hora do 10, que a gente fala, valeu a pena, sabe? A gente conseguiu chegar lá. Legal. Qual foi a expectativa de vocês com esse 10, com essa nota? Porque só 2 trabalhos, só o de vocês e um outro que tiraram 10. Como foi isso pra vocês? É um trabalho lindo, inclusive, que é o trabalho do Rafa, o Doc Ponto de Encontro. Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Eu não tinha expectativa do 10, pra falar a verdade. A gente fez um bolão. A gente fez eu, o Anderson e o Matheus, a gente apostou. Eu apostei no 9, o Matheus no 9,5 e o Anderson no 10. O Anderson ganhou. Então pra gente foi uma surpresa, a gente não esperava mesmo que viesse o 10. Porque a gente sabia que tinham coisas que a gente sabia que estavam erradas. E aí, mas tipo assim, foram coisas que eles só apontaram pra gente como coisas que tem que melhorar, Correção, mas né? que deu tudo certo. Então o 10 veio ainda bem. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. A gente disponibilizado o tempo de vocês. Ficou muito legal o trabalho. E então até o próximo Diário de Produção.